meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para o segundo episódio da série Terapia com Filmes e hoje vamos falar do filme Peter Pan. O que vamos falar aqui hoje é em relação àquilo que é a representação da Disney, portanto o filme da Disney, que é baseado no livro de James Matthew Barrie, isto porque existem algumas diferenças entre a história que está no livro e aquilo que foi a representação depois da Disney. Mais concretamente, algumas partes do livro não foram representadas na história da Disney e mais à frente já vos vou explicar o porquê. Para quem nunca viu o filme Peter Pan e agora para dar assim alguns spoilers sobre a história, aquilo que acontece é que existe uma personagem do mundo mágico que é como se entrasse no mundo real e levasse crianças a este tal mundo mágico. E é também sobre esse mundo mágico que vamos falar aqui nesta análise para perceberem o que é que representa e quais as mensagens que poderemos retirar daqui. Tal como aconteceu no vídeo anterior, nós estamos a falar de uma representação de crianças em que naturalmente existe também depois aqui a representação do seu desenvolvimento. E isto, claro, que vai estar muito presente nos filmes da Disney e este não é de toda exceção. E neste caso, aquilo que nós podemos ver ao longo do filme é que está a existir este tal desenvolvimento enquanto criança, enquanto adolescente, ou seja, está a ser desenvolvido, por exemplo, o superego, o ego e tudo aquilo que é a representação da criança. Como eu vos disse ao início, esta análise é baseada na representação da Disney, isto porque no seguimento aqui desta questão que nós estamos a falar do desenvolvimento da criança, do adolescente, há certos momentos que estão no livro que não vieram para a história e diria que essa foi uma opção inteligente, até porque se pesquisarem um pouco e tentarem perceber quais são as diferenças entre o livro e a história da Disney, há partes do livro que são obscuras, que acabam por trazer alguma negatividade à história e que, na eventualidade de todos estes pontos terem sido levados para o filme da Disney, eventualmente a história poderia não resultar tão bem como resultou. Por isso, acredito que esta opção de ter ocultado algumas partes do livro que são mais sombrias acabou por ter um efeito muito positivo no final do filme. Em relação à história, portanto, o filme começa com a representação de uma família dita normal, que neste caso está no mundo real, mas que tem sonhos, tem ideias que acabam por se relacionar com o mundo da magia, o mundo fantástico. Sendo que estas crianças que estão nesta família trazem um pouco destas ideias, destas fantasias por parte da sua mãe, porque a própria também acredita em algumas histórias e não tanto por parte do pai, que acaba por não acreditar tanto nestas histórias de fantasia. Mas o que acontece é que no início do filme as crianças ficam sozinhas em casa, vão se deitar e durante a noite, portanto quando estão a dormir, surge Peter Pan. E é aqui que começa a primeira ideia, a primeira análise que se pode tirar deste filme, que é este mundo fantástico, esta fantasia que acontece durante todo o filme é uma analogia àquilo que acontece nos nossos sonhos enquanto estamos a dormir, porque realmente nós enquanto estamos a dormir o nosso cérebro acaba por vaguear por vários mundos e que por vezes nós nem nos lembramos daquilo que aconteceu nos nossos sonhos e isso acaba por também ser representado neste filme. No início do filme, aquilo que acontece é que o Peter Pan entra no quarto de Wendy e dos seus irmãos para procurar a sombra que teria perdido numa outra altura em que esteve naquele quarto. Aqui, para alguns autores, aquilo que a sombra pode simbolizar é uma parte integrante da pessoa, em que a pessoa não tendo a sua sombra, portanto, tendo em conta que faz parte dela, não é completa, portanto é como se a sombra desse o poder a Peter Pan de ser humano, de ser alguém completo. Acaba por de alguma forma representar aqui a sua alma. É também aqui, nesta parte, neste início, em que nós percebemos aquele que está a ser o papel de Wendy e a forma como o próprio autor quis de alguma forma representar Wendy, que neste caso é uma figura feminina, que, tal como acontece em muitos dos filmes da Disney mais antigos, a representação feminina é muito reduzida comparativamente com aquilo que são as personagens do sexo masculino, e isso é totalmente notório neste filme, por exemplo. Enquanto todos eles vão para a Terra do Nunca,
há uma maior representatividade do sexo masculino, por exemplo, dos piratas, dos meninos neste caso eles são representados como os meninos perdidos, comparativamente com personagens do sexo feminino, que neste caso as únicas que aparecem são as sereias e que em termos de tempo de ecrã têm muito menor representatividade do que em relação ao sexo masculino, e isto é algo muito comum nos filmes mais antigos da Disney. Como estava a dizer, Wendy, neste caso, é retratada como a mãe, digamos assim, tanto que, mesmo quando ela chega à Terra do Nunca, esse acaba por ser muito o papel dela, de contar histórias, de explicar o que é ser mãe, o que é uma mãe, e ela própria acaba por representar esse papel e transmitir esse papel durante todo o filme. Depois, o que é que acontece nesta altura também? Tanto Wendy como os seus irmãos querem ir com Peter Pan para a Terra do Nunca. E aqui nós podemos encontrar uma outra representação, uma outra análise em relação àquilo que é uma das mensagens deste filme. Quando eles tentam ir com Peter Pan, eles não conseguem, não têm o poder de voar tal como Peter Pan tem. E é aqui que existe uma das primeiras mensagens, que é a mensagem da positividade. Se repararem, há um momento no filme em que Peter Pan pede para pensarem em coisas boas, em coisas positivas, e que isso lhes dará o poder de voar. Ou seja, nós aqui podemos encontrar uma analogia entre aquilo que é a realidade e aquilo que são os nossos sonhos, e que nós poderemos sonhar, portanto, sempre que nós quisermos, através de pensamentos positivos, através da representação mental daquilo que são os nossos desejos, e isso acaba por estar também muito representado neste filme, e que, no caso do filme, lhes dá o poder de voar. Ou seja, analogamente o que está a transmitir é que se nós quisermos algo, se nós sonhamos com algo que queremos atingir, nós poderemos enfrentar esse desejo de uma forma positiva, acreditando nessa possibilidade e, claro, lutando por isso. Acaba por ser aqui de alguma forma uma analogia entre aquilo que é ir para a Terra do Nunca e aquilo que é concretizar os nossos desejos. E é nesta altura também que encontramos mais relações com a teoria de Freud em relação a esta tal questão do desenvolvimento e também da nossa consciência. Ou seja, há um momento em que, quando eles estão a tentar voar, eles sentem alguma dificuldade, é como se existisse ali alguma turbulência, e isto pode ser uma analogia em relação ao desenvolvimento do superego. Ou seja, neste caso aquilo que pode estar a acontecer é que está a existir uma luta entre o id, o superego, em relação àquilo que é o destino. Ou seja, neste caso é como se o superego estivesse a tentar travar esta ida para a Terra do Nunca, e isso pode de alguma forma estar associado à representação da dificuldade de voar. Ainda assim, tal como foi dito inicialmente, como o superego ainda não está desenvolvido, eles acabam por seguir os seus desejos, seguir os seus impulsos, ou seja, acabam por seguir o seu ID. E é aqui que entra uma outra analogia, que é a Terra do Nunca é uma representação do ID, ou seja, daquilo que é mágico, daquilo que são os nossos desejos, daquilo que são os nossos impulsos, onde tudo pode acontecer, onde tudo o que nós queremos é possível. Depois, já na Terra do Nunca, conseguimos encontrar mais mensagens relacionadas com a parentalidade e o papel de mãe. Há um certo momento no filme em que o Andy está com os meninos perdidos e que começa a contar histórias e a explicar o que é a mãe. E é aqui neste momento que existe uma forte representação daquilo que é o significado da palavra mãe e o significado do seu papel. Vamos aqui ver este excerto. Grow up like savages? Course, but you can't. You need a mother. We all do. And you are Mother Wendy? Well, Michael, of course not. Surely you haven't forgotten our real mother. Well, a real mother, is the most wonderful person in the world. She's the angel voice that bids you good night, kisses your cheek, whispers, sleep tight.
E depois de umas quantas aventuras e de uns quantos momentos divertidos, o Andy e os seus irmãos decidem que é tempo de regressar à sua casa para junto dos seus pais, e é aqui que nós encontramos um outro momento de mudança em relação ao desenvolvimento, por exemplo, de Peter Pan. Aquilo que acontece em relação a Peter Pan é que ele é o menino que nunca quer crescer, e por isso é que ele quer ficar na terra do nunca, onde ele deseja ser para sempre criança. Portanto, existe aqui a representação deste receio de crescer, deste receio de enfrentar outros desafios. Ainda assim, aquilo que acontece é que existe uma noção de que Peter Pan está de alguma forma a crescer e a desenvolver esta consciência, tanto que ele acaba por ajudar, neste caso o Andy e os seus irmãos, a regressarem a casa. E portanto aqui nós podemos acreditar que, apesar dele próprio não querer estar neste mundo real, não querer crescer, ele está aos poucos a perceber que efetivamente haverá esse momento e que, neste caso, nós teremos que permitir aos outros que realizem aquilo que desejam, e neste caso permitindo que eles voltem para casa ao invés de ficarem na terra do nunca, como seria o desejo de Peter Pan. E esta ideia de não querer crescer, de não querer tornar-se adulto, acabou por gerar a ideia, e isto não é de todo um diagnóstico, portanto isto não está integrado no DSM-5 nem no CID-10, mas se vocês procurarem um pouco pela internet vão encontrar algo que se chama o síndrome de Peter Pan. E o que é que isto representa? Representa esta tal questão de alguém que não quer crescer, portanto que quer ser para sempre uma criança, não ter responsabilidades, não enfrentar o mundo adulto. E aqui aquilo que se diz em relação a este síndrome, apesar de não ser, como eu estava a dizer, não é um diagnóstico, mas aquilo que se diz é que maioritariamente existe a representação do sexo masculino em relação a esta questão, e segundo aquilo que se demonstra é que existem algumas pessoas que têm comportamentos, que têm traços parecidos com esta ideia de Peter Pan, deste medo de crescer, e por isso é que acabou por ser adaptado este termo do síndrome de Peter Pan. Ainda assim, apesar deste filme ter algumas críticas negativas, aquilo que nós podemos tirar com toda a certeza deste filme são uma série de ideias positivas e de alguma forma um encorajamento, apesar desta tal questão do medo de crescer. Existe este encorajamento, apesar de tudo, de seguir os nossos sonhos, de abraçar novas aventuras, de abraçar novas oportunidades, mesmo quando nós eventualmente podemos ter algum receio, algum medo, mas o objetivo desta história é realmente permitir que se explorem novas aventuras, e também é retratado neste filme que por vezes nem sempre as coisas correm como nós queremos. Por exemplo, quando eles são capturados pelos índios, quando eram eles que queriam ser capturados pelos índios, ou até mesmo outras partes do filme que representam esta tal questão de que os planos podem mudar a qualquer momento, mas nós temos que continuar a ser positivos e a abraçar estas oportunidades. Sendo que outra das ideias também aqui representadas é esta questão de que em algum momento nós iremos ter que crescer, portanto que nos tornar adultos, mas isso não faz com que nós não pensemos e não continuemos a sonhar. E aqui a ideia é essa, é nós continuarmos a ter esta vontade de acreditar nos nossos sonhos, tanto que outra das ideias é que se nós acreditarmos muito, se nós pensarmos muito, nós conseguimos, e por isso o importante aqui é nós abraçarmos estas oportunidades e não termos medo. Portanto, o objetivo é realmente experimentar algo novo, experimentar coisas novas e permitir-nos sonhar e permitir-nos ter desejos que eventualmente nós até os poderemos realizar. É uma questão de acreditar. Enfim, tal como em muitos outros filmes da Disney, existe, claro, aqui a representação da gratidão, da amizade, a importância de entreajuda, portanto, de nos ajudarmos uns aos outros, seja a conhecidos, sejam a amigos, é também uma das mensagens que está representada neste filme. Claro que existem alguns defeitos nesta representação da Disney, mas nós não nos podemos esquecer de quando é que tudo isto foi retratado e, portanto, há, claro, uma relação com a cultura na altura que hoje em dia já não faz sentido, tanto que vocês forem ver o filme, por exemplo, no Disney Plus, eles têm logo ao início uma mensagem sobre isto mesmo.
Por isso é importante nós percebermos que estamos a ver um filme que não é dos dias de hoje e que naturalmente pode ter algumas situações, alguns momentos que já não fazem sentido. Por isso é que também existe esta importância de evoluirmos e de percebermos o que é que mudou, e naturalmente que vamos perceber isso ao longo de alguns dos filmes da Disney, principalmente dos mais antigos. Espero que tenham gostado desta análise. Se tiverem alguma curiosidade que eu não tenha falado, que eu não tenha comentado, coloquem nos comentários aí em baixo para discutirmos um pouco mais sobre o objetivo e as mensagens do filme Peter Pan. Muito obrigada por terem estado aí desse lado e eu desejo-vos a continuação de um bom dia. Tchau!